Efeitos espirituais do avivamento, lição 7 para a classe de juvenis. A paz de Cristo, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à aula 7 para a classe de juvenis, aqui no nosso canal e nas nossas redes sociais, Denis Pereira Oficial. É um prazer receber os irmãos aqui para, nesta oportunidade, falarmos, comentarmos a lição 7 para a classe de juvenis, lembrando aos irmãos e irmãs que nós temos aqui videoaulas para as classes de jovens e de adolescentes. Na descrição aqui do vídeo tem todas as minhas redes sociais para você conhecer melhor a nossa família, o nosso ministério, as nossas viagens, ministrando a palavra de Deus em congressos, em eventos, seminários, palestras, enfim. É sempre um prazer servir a Igreja de Cristo. O nosso WhatsApp para os irmãos falar conosco e acertar datas é o 19 99444 2831. Nesse número também você entra em contato conosco para ser incluído nos grupos de professores da escola dominical que nós temos no WhatsApp, tá certo? Fique atento, esteja conosco, nos acompanhe, apoie esse trabalho. Esse trabalho é importante para você, então inscreva-se no canal, faça parte da comunidade já de quase 20 mil pessoas que semanalmente são edificadas pela palavra de Deus com os vídeos da escola dominical e com outros vídeos também que semeiam a palavra de Deus com temas para jovens, para adolescentes e para casais. Faça um tour aqui pelo nosso canal e conheça o conteúdo que temos aqui. Por isso, inscreva-se, ative o sino de notificações para o YouTube mandar uma notificação para o seu smartphone sempre que tiver um material, um conteúdo novo por aqui. Comente os nossos vídeos, fala como irmãos que têm comentado aqui os nossos últimos vídeos. Naibene, muito bom esse vídeo, ela está falando aí da nossa lição para a classe de adolescentes. Rodrigo Orlando, lá de Tangará da Serra, que Deus continue abençoando. Estivemos ministrando lá em Tangará da Serra e ele lembra desta oportunidade. A família Souza, eu perguntei na última aula se o ministério, se as pessoas conseguiram identificar se o ministério é mais pastoral, mais profético, e ele diz aqui que é mais pastoral aqui também para nós. Guilherme Alcântara, Marina Guimarães, enfim, muitas pessoas que comentam aqui os nossos vídeos. Viviane Ramos, EBD e História, muitos irmãos têm comentado aqui os nossos vídeos. Nós não vamos ler todos, mas deixa aí o seu comentário, como da irmã Ana Paula Santos, Neia R, não é? Proneia, Bruna Raquel, Fernanda Feliciano. Os comentários nos motivam, nos incentivam a seguir em frente. Vamos então à lição 7 aqui para a classe de juvenis. Vamos aqui, deixa aí o seu like no vídeo, que é muitíssimo importante também. Pega aí a sua revista Avivamento para a Juventude. Nós temos esta revista em PDF. Se você precisar do exemplar em PDF para o celular, para o smartphone, para aí o seu tablet ou para o seu notebook, chame-nos no nosso WhatsApp, o link está aqui na descrição. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, está em Salmos 51 e 17. Os objetivos desta lição de hoje é reconhecer algumas marcas do verdadeiro avivamento. Como eu venho dizendo desde o início do trimestre, o verdadeiro avivamento deixa marcas profundas na igreja e por escala na sociedade. Defender a centralidade da palavra de Deus, isso é muito importante. Perceber o valor da oração e do coração quebrantado. Estes são os objetivos para a nossa lição 7. Atos 2, do 37 ao 43, é o texto bíblico em classe aí para você ministrar a sua aula, a sua lição. Aqui na introdução, o que ele coloca é o seguinte, que um autêntico avivamento do Espírito produzirá alguns efeitos que atestam a veracidade desta experiência espiritual. Como eu tenho dito aqui há algum tempo, não é? Avivamento não é quando a igreja testemunha avivamento, quando a igreja diz estamos vivendo avivamento. Não, avivamento verdadeiro, o mundo sente impacto e o mundo começa, uns a se converter
e outros se sentem ameaçados e começam a perseguir. Ao analisar os avivamentos bíblicos históricos, saltam aos nossos olhos uma gama de resultados práticos desse movimento espiritual. Nesta lição, nós vamos estudar aí 3 efeitos do poderoso avivamento, que é o compromisso com a palavra, um coração quebrantado e uma vida de oração. Compromisso com a palavra de Deus. Isso é muito importante nos dias que nós estamos vivendo. Exatamente nesta semana que nós estamos vivendo, hoje é dia 10, é isso, irmãos? Hoje é dia 10, meu smartphone aqui, isso, hoje é dia 10 de novembro, e quem acompanha aí as redes sociais sabe do que eu estou dizendo, tem muito a ver com o momento que nós estamos vendo nos dias de hoje, fundamentados na palavra. A maravilhosa experiência de estar com Jesus de Nazaré está fundamentada pelas Santas Escrituras, pois são elas que de mim testificam, lá em João 5,39. No desenvolvimento da história da igreja, o conceito de autoridade e suficiência das Escrituras foi o marco do protestantismo, cunhando assim o conceito clássico de sola escritura, isto é, somente as Escrituras são nossa regra de fé e prática. Na classe de adolescentes, a revista de adolescentes, nós vamos falar exatamente nesta lição 7 sobre a reforma protestante e nós vamos falar sobre as 5 solas. A primeira delas é sola escritura, somente as Escrituras. Logo, as experiências extraordinárias ocorridas nos avivamentos nunca desmereceram o papel importante das Escrituras sagradas na igreja, na vida da igreja de Cristo. Não há avivamento sem palavra, sem exposição clara e sistemática da palavra de Deus, porque avivamento, entre os seus significados, é exatamente isso, é um retorno para a Bíblia. A primeira coisa, se quisermos um verdadeiro avivamento, é nos voltarmos para a palavra, é trazer a palavra para o centro da nossa vida, o centro da adoração e o centro do culto. Como líder de departamento, como professor da escola dominical e como pregador do evangelho também, nós pecamos muitas vezes quando na programação do culto nós deixamos a palavra para o momento final, nós deixamos a palavra para os últimos minutos e nós nos vemos obrigados a dar oportunidade para 1000 pessoas cantarem e se der e quando der, nós deixamos ali um espaço para a palavra. Então, muitas vezes, as pessoas estão até cansadas de tantos hinos. Não é cansado de adoração, é cansado de toda a movimentação, é cansado de todo o barulho que é feito. E a palavra, então, quando vem, as pessoas já estão estafadas, já estão cansadas, porque a programação não foi pensando na palavra. Eu tenho na minha mente que o louvor no culto é como a água que rega a terra. A função do louvor no culto é preparar o coração das pessoas para as pessoas escutarem a palavra de Deus. Porque se as pessoas forem ao culto e cantarem, pularem, chorarem, se emocionarem, mas voltarem para casa sem a palavra de Deus, não há transformação, não há mudança de vida e o culto sequer pode ser chamado de culto. Então nós precisamos rever isso na nossa programação, dar prioridade à palavra desde a programação do culto. Por quê? Porque todos os avivamentos, eles foram gerados por uma sede incansável pela palavra de Deus. Não há avivamento sem que a palavra de Deus tenha estado no centro de qualquer movimento. Eu gosto muito de Atos 2, e o 42, eu costumo dizer que a gente só lê Atos 2, do 1 ao 4, mas o 42 diz algo que para mim é extraordinário. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou seja, no ensino da palavra, eles perseveravam.
perseveravam. Só a palavra é capaz de produzir avivamento, porque só a palavra traz quebrantamento, só a palavra expõe o nosso pecado e mostra o quão miseráveis nós somos e precisamos da graça divina. Então é preciso nos voltarmos para a palavra e nós, enquanto líderes, enquanto quem coordena a programação, o culto, cabe a nós levarmos esta geração de volta para a palavra. Testemunhos que corroboram compromisso com as Escrituras no contexto dos avivamentos. Alguns testemunhos de pessoas envolvidas diretamente nos grandes avivamentos testificaram a importância da Bíblia como palavra inspirada por Deus para toda a regra de fé e prática. Sobre os efeitos do avivamento, um grande estudioso do tema relatou que a Bíblia passa a ser um objeto de estima e apreço para quem foi alcançado pelo avivamento. John Wesley, convictamente, certa vez, escreveu: meu fundamento é a Bíblia. Nós estamos falando aí sobre diversos avivamentos e nós passamos pelo avivamento wesleyano. Meu fundamento é a Bíblia. Sim, sou intransigente a favor da Bíblia. Sigo-a em todas as coisas grandes ou pequenas. Não há, portanto, avivamento sem a Bíblia. Dentro da história do avivamento está claro que o fundamento de todos os avivamentos é a palavra de Deus. Desde Esdras, desde o avivamento que ocorreu no tempo do rei Ezequias, desde o avivamento ocorrido aqui em Atos 2, porque eles estão aguardando a palavra e depois o derramamento do Espírito Santo, e depois que vem o derramamento do Espírito Santo, Pedro vai pregar. Pedro vai expor a palavra e as pessoas ficam atentas a ponto de perguntar para eles: mas afinal de contas, o que a gente tem que fazer? O que nós vamos fazer para ser salvos? Aqui em Atos 2:37. E aí Pedro vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, não há avivamento sem palavra. Avivamento sem palavra é um mero movimento. Movimentos, shows lotados, multidões enlouquecidas, frenéticas, ao som das músicas, dos mantras gospel. Pode ser chamado de tudo menos avivamento. Não há avivamento sem Bíblia. Mas nós reunimos 40 mil pessoas e ficamos 12 horas de adoração. Pois bem, dessas 12 horas, quanto disso foi reservado para a palavra? Me permita dizer, se não houver uma clara distinção entre tempo para a palavra e para louvor, não venha me falar de avivamento. Se o culto tem 2 horas, é 1 hora de louvor e 1 de palavra. Se o trabalho, se o mega evento tem 4 horas de adoração, tem que ser 2 horas de louvor e 2 horas de palavra. Palavra de Deus, palavra genuína. A experiência pentecostal e a Bíblia. Ainda sobre a experiência pentecostal, Charles Swindoll, na obra Abraçado pelo Espírito, também é ditada pela CPAD Alerta. Eu tenho alguns barulhos aqui que é os vizinhos, viu, irmãos? Moro no condomínio e alguém achou de ligar um som aqui, mas eu acredito que pelo microfone as coisas estão funcionando. Deixa só eu ver aqui. É uns meninos aqui, uns adolescentes, passando com a caixinha da JBL aqui. Jesus nos ajude, mas vai dar tudo certo aqui. Então, Charles Swindoll, nesta obra Abraçado pelo Espírito, ele escreve: embora nossas experiências individuais possam variar quanto à maneira como o Senhor nos orienta de maneiras exclusivas, você nunca deve, e realmente quero dizer nunca, se afastar da palavra de Deus, que foi revelada e que é absolutamente confiável. Na leitura bíblica em classe, lemos que as pessoas reunidas em Jerusalém ouviram a palavra, aceitaram a palavra e permaneceram na palavra. Ou seja, traduzindo, de pessoa para pessoa, a percepção de um avivamento, ela pode ser diferente, mas a base sempre será a mesma. Palavra, palavra e palavra. Ouvir, aprender, meditar, permanecer. A base é sempre a mesma. Cada pessoa, cada comunidade
pode ter uma experiência diferenciada do avivamento, mas a base, o fundamento sempre será a palavra de Deus, sempre serão as Escrituras. Bom, então primeira coisa, compromisso com a palavra. Segunda coisa, compromisso com uma vida de oração. Veja que no texto aqui de Atos 2 ele diz, e perseveravam nas orações. Outro efeito produzido pelo mover espiritual que sacudiu os primórdios da igreja foi a perseverança na oração. Ao relacionar uma vida de oração com a história dos avivamentos, podemos perceber a oração como uma marca indelével dos movimentos de avivamentos, pois a história dos grandes despertamentos espirituais mostra que a oração precede o avivamento, se intensifica durante o avivamento e permanece em muitos corações após o avivamento. Não há avivamento sem Bíblia, não há avivamento sem uma vida de oração. Compromisso com uma vida de oração. Fazer grandes movimentos é fácil. Hoje em dia até emocionar as pessoas é fácil, mas somente através da oração a palavra alcança os corações. Exemplos de perseverança em oração nos movimentos e avivamentos. Para exemplificar esse aspecto, a história mostra o avivamento do país de Gales, segundo o relato de Wesley Dewell, chegando a meados do século XIX, onde muitos cristãos piedosos sentiam necessidade de um avivamento e começaram a orar fervorosamente por um mover do Espírito. Em 1859, o avivamento chegou poderosamente e estabeleceu reuniões de oração por muito tempo. Tem uma história muito linda, que é a história do avivamento na Coreia. O avivamento na Coreia, se não me falha a memória, eu vou até pesquisar aqui. Avivamento, irmãos, isso aqui é uma ferramenta poderosa, tá? Avivamento na Coreia. Deixa eu só ver se é isso mesmo, porque eu consigo identificar aqui, pela própria, isso, avivamento na Coreia. O avivamento na Coreia, ele tem uma grande marca, o avivamento na Coreia. Qual é a marca do avivamento na Coreia? É que a Coreia, ela era governada no início do século XIX pelo comunismo, não é? E naquela época havia poucos milhares de cristãos, mas a juventude começou a orar. Eles não começaram a orar para que a perseguição acabasse, não. Eles começaram a orar para que Deus enviasse um avivamento. Eles começaram a orar pela Coreia. A Coreia naquela época não tinha distribuição de Bíblias e nem nada. E você vai olhar a história do avivamento que aconteceu, ele foi fundamentado pela oração. As pessoas começaram a orar, as pessoas começaram a orar, as pessoas começaram a orar, as pessoas começaram a orar. Não tinha Bíblia, hoje tem Bíblia para todos os cristãos. A perseguição, e o interessante é que a perseguição não diminuiu, mas além dela não diminuir, ela fortaleceu a igreja. Por isso que eu tenho certas reticências quando alguém fala sobre perseguição, no sentido de que nós temos que evitar a perseguição. A perseguição só faz mal para quem não é fiel, para quem não tem convicção de fé. A perseguição, ela expande a igreja. A perseguição, ela faz a igreja crescer, porque tira a igreja do anonimato, da comodidade, da conformidade com o mundo. E qual foi o fruto disso? O fruto disso foi a oração. Através da oração, a Coreia foi impactada. Diante desse assunto, é fundamental reconhecer a importância dos círculos de oração para a saúde espiritual do movimento pentecostal, embora seja mais conhecido assim nas Assembleias de Deus no Brasil. Eu lamento que hoje em dia o círculo de oração, na maioria dos casos, se resume a um grupo de mulheres que ensaiam na quarta-feira para cantar no domingo à noite. Eu sou de um tempo em que a marca do círculo de oração era a oração. Eu sou de um tempo que os jovens, quando iam se casar, procuravam a líder do círculo de oração e pediam uma oração. Eu sou do tempo que a gente sempre tinha na igreja 1, 2, 3 irmãs que andavam com um caderninho, e você, em tempos de necessidade, você ia até elas e dizia: coloca o meu nome na oração
por favor, eu sou desse tempo. Eu sou do tempo da tarde da bênção. Eu sou do tempo das vigílias. Eu sou do tempo das manhãs com Deus, das 7 às 8. Quem sempre estava à frente? As mulheres. O círculo de oração. Eu aprendi a valorizar a oração muito cedo na minha vida. Eu aprendi a depender de uma vida de oração. Por isso, quando eu escuto pessoas falando sobre avivamento e fazendo muita propaganda sobre avivamento e eu não vejo oração, eu não consigo acreditar, eu não consigo confiar. É por isso que eu costumo dizer, ministrando aí por onde a gente vai para jovens e adolescentes, se nós pegarmos as letras dos hinos que temos cantado hoje, ok? E nós voltarmos ao passado e orarmos como o povo do passado, gente, o culto vai ficar difícil de terminar, muito difícil. Mas por que isso não acontece? Porque aquilo que nós estamos cantando não está sendo praticado no dia a dia. O que estamos cantando, na maioria das vezes, é apenas uma repetição vazia de palavras bonitas, mas não um compromisso firmado de praticar aquilo que estamos cantando. É por isso que nós cantamos nos últimos dias tanto sobre o Espírito Santo. É por isso que nós cantamos tanto vem nos encher. E mesmo assim, nós vemos muitas vezes uma igreja vazia, pessoas vazias, pessoas que nunca nasceram de novo, ou seja, nós não vemos as marcas de um verdadeiro avivamento. Sabe por quê? Porque falta vida de oração, falta vida no altar, falta buscar a Deus, a presença de Deus. E esse bastão está nas nossas mãos. Nós que já estamos envelhecendo, nós precisamos assumir a missão de conduzir a nossa geração pelo caminho da oração, porque não há avivamento sem Bíblia e também não há avivamento sem oração. O terceiro tópico vai falar de um coração quebrantado diante de Deus. Um autêntico avivamento gera quebrantamento. É por isso que eu digo, não adianta ficar fazendo propaganda de avivamento. Avivamento não é programado. Olha, quinta-feira é a quinta do avivamento. Isso é utópico, isso é cômico, não existe isso. Nós vamos fazer a vigília do avivamento, o título, é legal, mas avivamento não é programado. A Bíblia diz aqui em Atos 2, e de repente veio do céu. Avivamento é um derramar do Espírito Santo, que os homens não programam, se preparam para ele. Não sabe quando vai acontecer, mas se preparam para esse avivamento. E como é que nós nos preparamos? Nos voltando para a palavra, trazendo a palavra para a centralidade do culto e da vida, nos rendendo, nos prostrando diante de Deus. Fazer a galera pular é a coisa mais fácil do mundo, mas nós estamos precisando colocar as pessoas de joelhos, arrependidas de seus pecados, e somente a palavra produz quebrantamento. Quebrantamento, arrependimento. O evangelho é o evangelho do arrependimento, porque o homem não verá necessidade de mudar de vida se ele achar que não tem de que arrepender-se. Por isso que tem que voltar para a palavra, por isso que tem que ter vida de oração. Não apenas uma vida de oração cantada, mas uma vida de oração praticada. Não é? Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Segundo o salmista, esse é o sacrifício que agrada a Deus. Não bastam as atitudes exteriores para testificar que estamos experimentando um avivamento. Olha o que a Bíblia diz em Joel. Joel, capítulo 2, é um texto muito forte. Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, se não me falha aqui a minha memória. Joel 2, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Contudo, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Deus, porquanto ele é tardio em irar-se, e longânimo em misericórdia, compassivo, paciente,
todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Ou seja, ele é grande em misericórdia, mas rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Olha o que diz Isaías 29 e 13. Isaías 29 e 13. Olha só, visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Falta quebrantamento, falta derramamento de lágrima, não de emoção, mas de arrependimento. Fazer alguém chorar de emoção é fácil, mas a única coisa que nos faz chorar arrependidos é a exposição da palavra de Deus. Meu Deus do céu. Ao analisar os efeitos positivos do avivamento, um grande estudioso sobre o avivamento relata que em 1735, em Northampton, houve um profundo senso de pecaminosidade e indignidade. Esse sentimento avassalador também estava presente em todas as outras experiências do avivamento. Não resta outra opção ao ser humano, senão a de entregar-se a Cristo, quebrantando-se absolutamente diante do Deus Todo-Poderoso, assim vivenciando uma paz jamais experimentada. Eu gosto de Atos. Olha só o que é avivamento. Efeito prático de avivamento pela exposição da palavra. Paulo chega em Éfeso, aqui em Atos, capítulo 19. Paulo chega em Éfeso e ele, durante 3 meses aqui, no capítulo 19, versículo 8, ele vai frequentar a sinagoga, pregar com ousadia e poder, dissertando com eloquência, ou seja, se fazendo entender e convencendo a muitos pela palavra sobre o reino de Deus. Sabe o que vai acontecer? Versículo 18. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Não há avivamento sem confissão de pecados. E nós temos pecado nisso, porque muitas vezes na igreja falta espaço para a confissão de pecados. E a Bíblia diz, confessai vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Para que eu tenho que confessar meu pecado para alguém? Porque quando eu confesso o meu pecado para você, eu mostro para você que eu sou tão pecador quanto você. E você olha para mim e diz, bom, já que ele está confessando o pecado dele, então bora lá que eu vou confessar o meu também, que eu sou tão pecador quanto ele. Se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, ninguém vai se sentir melhor do que ninguém, nem menor do que ninguém. Mas todos nós vamos entender que somos miseráveis, porém, nós temos ao nosso favor a graça de Deus. Então, se há confissão entre todos, há perdão entre todos e a restauração pelo poder da palavra e do sangue de Cristo para todos. Então, onde há avivamento, há confissão de pecados. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Não há avivamento que não provoque mudança de comportamento. Não há. Estude todos os avivamentos. Todos os avivamentos produziram, ao longo do tempo, em larga escala, mudança de comportamento. Por isso que eu afirmo que onde há um genuíno avivamento, o mundo começa a perceber o impacto desse avivamento. Por quê? Porque comportamentos são mudados, isso tem um efeito em larga escala. Então a escola sente o efeito, porque os alunos foram avivados. Esses dias conversando com um jovem, um amigo meu, ele disse assim, olha, passou da hora de nós construirmos uma faculdade cristã, só para ter cristão, professor cristão, alunos cristãos. Eu disse para ele, sou terminantemente contra. O que nós precisamos não é de uma faculdade para crente, mas que os crentes que estão na faculdade sejam avivados pelo fogo do Espírito Santo e se despertem como instrumento de Deus naquele lugar. Porque as faculdades estão cheias de crente.
E onde há avivamento é isso que acontece. Há despertamento espiritual. E por fim, a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Entende? Porque todo esse frenesi em torno da Bíblia. Porque nós não aceitamos que alguém ridicularize, minimize a Bíblia. Porque não há avivamento sem Bíblia. Não há despertamento espiritual sem palavra. A palavra é a base de todo poderoso avivamento. Nós não podemos programar, mas pela palavra podemos aprender como criar um ambiente onde o avivamento acontece. Pela palavra, que é como um espelho, nós olhamos o quão distante nós estamos do avivamento, o que devemos fazer para viver um avivamento e quais efeitos são esperados quando o avivamento acontece. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua semana, seus negócios. Forte abraço, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a nossa próxima aula. Deus abençoe.